Bom dia! Aqui nós estamos, mais uma manhã, para ouvir o que Deus tem a dizer aos nossos corações em mais esse dia. Pai, é em nome do Senhor Jesus que eu venho a Ti para pedir-te que abra o nosso entendimento, abra o meu entendimento, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, para que eu possa ver, não no natural, mas no espiritual, para que eu possa entender as coisas que vêm do alto, aquilo que vem do Senhor para a minha vida, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Hoje nós vamos iniciar nossa leitura aqui no salmista Davi. Aqui em Salmos, nós vamos ouvir o que Deus tem a dizer para nós através desse rei. Desse rei que, quando nós buscamos a história dele, nós nos encantamos, nós nos entristecemos, mas nós conseguimos tirar somente coisas boas. Aqui no livro de Salmo, no capítulo 62, aqui em Salmos 62, 2 diz assim, 61, perdão, é 61, 2. Desde os confins da terra, clamo a ti. Desde o fim da terra, clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é a mais alta do que eu. Aqui, o salmista, ele estava falando com Deus, né? Ele estava dizendo que desde sempre, ele clama a Deus, né? Falando em nossas palavras, né? Desde que ele conheceu a Deus, ele clama a Deus. Olha a maneira com que ele clama, olha o porquê ele chama a atenção de Deus. Porque ele diz, por estar abatido o meu coração. O abatimento aqui quer dizer, é um sinal de humilhação, é um sinal de reconhecimento, né, de que Deus é maior, de que Deus é poderoso, de que nós, sem Deus, não somos nada. Deus, sem mim e sem você, ele continua sendo Deus. Eu e você, sem Deus, não somos nada. Podemos até caminhar um certo período, mas sem Deus, nós não conseguimos muita coisa. Sem Deus, nós não conseguimos caminhar por muito tempo, porque o nosso corpo, ele é limitado. Os nossos pensamentos são falhos, os nossos planos, eles são errados, eles dão errado. Mas os planos de Deus, ele é certo, porque Deus, ele não tem uma visão baixa, ele tem uma visão ampla. E Davi, ele sabe disso, porque olha o que ele diz ao continuar o versículo. Ele diz assim, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Ou seja, quando ele ora, quando ele busca o Senhor, quando ele se humilha na presença de Deus, ele consegue entender que ele sem Deus não é nada. Acho que Deus, se ele quiser usá-lo, e ele permitir ser usado por Deus, que Deus pode fazer com que ele seja grande. E a glória é de Deus. Então ele fala, né, que ele coloca ele em um lugar mais alto. Então quando ele diz que Deus ele coloca ele num lugar mais alto, é porque Deus ele quer ser glorificado em Davi. Deus, ele foi glorificado em Davi. Quando a gente lê a história de Davi, rei Davi, ele errou grandemente, errou feio. Mas quando a gente lê esse versículo, a gente entende o porquê ele chamou a atenção de Deus. Por causa da humildade do coração dele. Ele chamou a atenção de Deus pela humildade do seu coração, quando ele disse para Deus que ele não era nada. Simplesmente ele
ele assumia que ele sem Deus, a vida dele não vale a pena. Ele pode até ter errado, ele pode ter pecado, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele se voltou para Deus e ele rasgou o coração dele para Deus, dizendo tudo que estava lá no íntimo do coração dele. E quando ele fez isso, Deus viu uma brecha, um lugar a qual ele podia entrar e limpar todo o resto que porventura houvesse dentro daquele coração e encher aquele coração do Espírito Santo. Porque é isso que a gente precisa. Porque a palavra de Deus, ela diz que é para nós andarmos na presença dele e sermos perfeitos. Mas perceba que a palavra diz: ande em minha presença e seja perfeito. Então a gente pode entender que andar é algo em movimento. Quando você está em movimento, você tem um risco de cair? Tem. Davi caiu? Caiu. Mas por isso ele deixou de chamar a atenção de Deus? Não. Porque quando ele caía, ele se levantava e falou: opa, eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu sei que eu não sou digno. Mas eu peço que o Senhor me perdoe. Peço que o Senhor me ajude. Peço que o Senhor me levante. Quando a gente faz uma oração assim, como que Deus ele não vai ouvir? Como que ele não vai te responder? Como que ele não vai te levantar se ele é o verdadeiro amor? Ele é amor. Como ele não vai te levantar? Então perceba que quando a gente demonstra humildade, pequenez do nosso ser diante de Deus, ele é que nos mostra lugares altos, é ele que nos coloca em lugares altos, coisas que a gente nunca pensou, imaginou de acontecer na nossa vida, ele faz. E como faz? E é lindo o fazer de Deus, o agir de Deus na nossa vida. É uma coisa que você fica perplexo quando você vê a maneira com que Deus age na vida daqueles que têm um coração humilde, na vida daqueles que têm um coração voltado a fazer a vontade de Deus. Olha o que está escrito aqui em Filipenses 4, o versículo é o 6. Ele diz assim: não estejas inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, o Senhor ele fala para nós que não é para que andemos inquietos por causa de nada. Nós não precisamos andar inquietos. Hoje em dia a gente vê tanta gente ansiosa, depressiva, problemas, tudo que surgem da mente. Porque ficam pensando, sabe, nas coisas terrenas. A Bíblia nos aconselha, o Senhor Jesus, ele nos aconselha a pensar nas coisas do alto. Quando eu penso nas coisas do alto, as coisas de baixo vão ser resolvidas por Deus. A partir do momento que eu me entrego a Deus, ele vai resolver todos os problemas que eu tenho aqui na terra. Não ache você que nós vamos lá colocar o problema na mão de Deus e dizer: Senhor, resolva aí que eu estou indo para casa, vou descansar. Não. Você coloca na mão de Deus e diz para ele: Pai, agora eu faço o quê? Você disponibiliza para ouvir o que ele vai dizer. Porque ele olha daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos. Ele vê de agora até o último dia do seu ciclo de vida aqui na Terra. Então, se você coloca na mão dele e pede para ele te dizer o que você tem que fazer, o que você vai fazer, você pode ter certeza que vai dar certo. Você não vai se arrepender. Porque Deus, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Muitas vezes, quando a gente pergunta para Deus o que nós devemos fazer, muitas vezes aquela ação a qual temos que fazer não vai ser muito agradável. Mas entenda, é o melhor. Muitas vezes Deus pede para a gente deixar algo e a gente não quer. Aquilo é algo que nos satisfaz, aquilo é algo que nos traz alegria, pois é, mas Deus sabe que isso aí é uma alegria momentânea,
Deus, ele sabe que isso daí é passageiro. Deus, ele sabe que somente o que ele tem para cada um de nós é eterno. Então, por isso, ele já pede para você, deixe isso. Então, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, é melhor deixar. Porque a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E aí ele continua dizendo assim: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. Entenda que não são as pessoas quem precisa saber primeiro do que está acontecendo comigo. Não são as pessoas que precisam saber o que se passa comigo. Quem precisa saber é Deus. É na oração e na súplica. Quando nós aprendemos a ter um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, um desejo de buscar a Deus, é Ele que precisa saber tudo da nossa vida. Antes mesmo de nós querermos fazer algo, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e ir para a oração e para a súplica. Para falar para Ele o que está se passando, para falar para Ele o que nós queremos, para perguntar principalmente se aquilo é o plano que Ele tem para a nossa vida. E entender se aquele é o momento. Então, Deus, Ele é perfeito. E Ele fala que no centro do tempo dEle estão as coisas maravilhosas para mim e para você. Então, entenda que se nós adiantarmos o processo do tempo, iremos ser prejudicados por nós mesmos. Porque é no centro do tempo de Deus que Jesus diz que estão as coisas maravilhosas para mim e para você. E nós precisamos entender isso. Quando nós buscamos a Deus, oramos e contamos tudo para Deus, o que está no nosso coração, olha o que vem depois. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então entenda, quando eu oro, quando eu suplico, eu agradeço a Deus por Ele me ouvir, por Ele falar comigo, porque no momento da oração Ele fala. É só você aguardar que Ele fala. Ele fala com você o que você tem que fazer. A partir do momento que você permanece ali para ouvir o que Ele tem a dizer, Ele fala com você. Você vai ouvir Ele falar dentro do seu coração. E aí Ele diz o que você tem que fazer. E quando você levanta dali, você levanta com uma paz que você não sabe de onde veio, porque ela excede todo entendimento humano. E quando ela excede esse entendimento humano, ela vem, esse entendimento, essa paz, ela vem no seu coração e ela vem na sua mente. Porque quem pensa é o nosso cérebro. A gente pode pensar algo aqui, e antes que aquilo se consuma, a gente já tira. Mas a partir do momento que você pensou e desceu para o coração, aquilo ali, se for algo bom, Deus vai concretizar. No tempo dele, é claro. Mas se for algo ruim, aquilo ali pode te afastar eternamente de Deus. Aquilo ali pode virar um pecado. E a partir dali que tornou pecado, aí o Senhor, Ele se afasta de você. Ele se afasta de mim. Porque quando eu erro, quando eu peco, e principalmente quando eu deixo isso descer para o meu coração. A gente entende que o salmista Davi, que o rei Davi, ele não deixava os pensamentos descerem para o coração. Quando estava na mente, ele já estava em súplica e em oração, falando com Deus. E quando você vai para a presença de Deus na oração e na súplica, Deus tira aquilo que não é do plano dele. Mas quando é do plano dele, desce para o coração. E quando a gente entende que aquilo que desceu para o coração, muitas vezes não é o plano de Deus,
A gente precisa clamar, se humilhar, buscar para que Deus tire do coração. E quando a gente não faz isso, a gente se afasta da presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que não há nada que pode nos separar do amor. Do amor de Deus. Nada nos separa. Nem o pecado nos separa do amor de Deus. Do amor, não. Mas da presença dele, isso sim. Entenda que o amor de Deus, o que Deus nos dá, ele nunca mais ele pega. Ele nos amou primeiro. Ele amou a mim e a você. Então esse amor é eterno. Mas entenda que a partir do momento que eu peco, a partir do momento que eu deixo esse pecado entrar no meu coração e eu acho uma casa ali no meu coração para que ele fique instalado, o meu relacionamento com Deus foi cortado. O meu relacionamento com Deus, a minha intimidade com Deus, aquele falar dele no meu coração acaba. E aí, no decorrer de um tempo, você entende o quão triste ficou a sua vida sem a presença de Deus. E quando a gente vê o rei Davi, a gente vê, quando a gente observa a vida dele, a gente entende que ele era um homem a qual ele não poderia, ele não imaginava-se sem a presença de Deus, porque ele sabia que a presença de Deus, ela que trazia tudo que ele precisava para vencer batalhas, para vencer dificuldade, para ensinar, para poder cuidar da sua família, para fazer tudo que ele precisava fazer. Ele sabia que dele mesmo, ele não conseguiria nada disso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é quem proporcionava tudo isso. Então entenda que ainda hoje Deus está à procura de homens e mulheres que tenham um coração como o do Davi. E sabemos que tem pessoas que têm esse coração por aí. Porque se não tivesse, Deus não estava à procura. E Ele sabe quem são essas pessoas. Só que a gente precisa pedir para Deus abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, trazer a revelação do Espírito, para que nós possamos entender que somos nós. Sou eu e você. É eu e você que Deus quer fazer maravilhas, mas nós precisamos nos humilhar na presença dEle, mostrar para Ele o quanto nós não somos nada sem Ele. E a partir do momento que nós conseguirmos abrir o nosso coração, essa paz que excede todo entendimento, essa paz a qual não deixa a ansiedade entrar na nossa vida, essa paz a qual não deixa pensamentos estranhos, pensamentos errados entrar no nosso coração, essa paz, ela entra no nosso coração e na nossa mente. E quando ela entra, nenhum mal vai permanecer, nenhum pensamento errado vai permanecer. E nós precisamos somente crer nisso. Porque a palavra de Deus diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aqueles que creem, eles veem a glória de Deus se manifestar na vida deles. Eu sou testemunha disso. Eu sei que quando nós cremos, a glória de Deus, ela se manifesta e se manifesta de uma forma linda. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor olhou para mim e o Senhor viu em mim uma capacidade a qual nem eu mesma havia visto, porque os meus olhos espirituais estavam fechados. Muito obrigada, Senhor. Obrigado por ter abrido os meus olhos, por ter me dado o entendimento da Tua palavra. Oh, Pai, obrigado por me trazer essa paz que excede todo entendimento. Obrigado por me ensinar, Deus, que é para o Senhor que eu conto os meus segredos, os meus desejos, as minhas vontades, os meus pensamentos. E o Senhor é quem me conduz, quem me aconselha e quem me diz o que eu tenho que fazer.
E eu sou grata ao Senhor por isso, Pai. E aqueles, Senhor, que ouviram, que ouvirão, que estão entendendo o que o Senhor quer dizer, que eles tomem posse e que eles tomem uma posição de vida na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.